Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, pare. O que eu vou dizer não é para todos os que ouvem, mas é para você. Alguma coisa aconteceu em sua vida nos últimos dias. Você talvez não tenha palavras para descrever o que sente, mas algo dentro de você mudou. Uma vibração diferente, uma urgência que não vem do mundo exterior. Eu vim aqui hoje para lhe contar exatamente o que é isso. Você tem carregado um peso e uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder. Você tem trabalhado mais do que qualquer pessoa que conhece. E ainda assim, parece que a porta que você tanto deseja atravessar permanece fechada. Existe uma razão para esse silêncio. E esta noite você vai ouvir o que ele significa. Ao final desta nossa conversa, você vai reconhecer os sinais claros de que está sendo preparado para uma nova estação em sua jornada. Você vai compreender o padrão invisível que tem bloqueado o seu progresso, aquele mecanismo que fazia você gastar energia em caminhos que não eram seus. E antes que este momento chegue ao fim, existe uma declaração que eu vou falar diretamente sobre a sua vida. Uma confirmação que eu acredito profundamente ser a razão exata de este caminho ter cruzado o seu nesta noite. Você tem notado que certas coisas já não fazem sentido. Conversas que antes eram agradáveis, agora parecem vazias, quase ensaiadas. Você sente uma exaustão que não é física, uma necessidade estranha de se retirar, de buscar o silêncio, de ficar sozinho. Às vezes, você acorda durante a madrugada e sente uma presença, como se o tempo estivesse esperando você terminar de processar algo que a sua mente consciente ainda não alcançou. Esses não são sinais de que você está perdendo o controle ou de que está se isolando do mundo. Pelo contrário, são sinais de recalibração. Você está sendo desconectado de frequências que não sustentam mais quem você está se tornando. Aquela solidão que você sente não é abandono, é a sua alma criando o espaço necessário para que algo novo possa habitar. É a preparação para o transbordo. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. O que você está vivendo não é uma punição, é uma purificação de rota. Por muito tempo, você tentou forçar a abertura de portas que já não tinham a sua chave. Você se desgastou tentando convencer pessoas que não foram designadas para compreender a sua visão. Você se sentiu exausto porque estava carregando o peso de um destino que não era o seu, ou porque tentava acelerar um processo que, na verdade, só precisava de confiança. Mas veja, o que você chama de fracasso, eu vejo como um desvio necessário. O seu espírito estava sendo guardado de caminhos que não levariam ao seu propósito real. E por falar em propósito, vamos mergulhar mais fundo na estrutura do que está acontecendo no seu jardim interior. Imagine o seu ser como um jardim que por muitas estações foi cultivado sob um sol escaldante, sempre produzindo, sempre na superfície, sempre entregando o que o mundo esperava de você. Agora, sinta que esse jardim foi colocado em pouso. O chão parece seco, o movimento parou, a colheita cessou, mas no nível mais profundo das raízes, a terra está sendo nutrida.
Ela está descansando para que, quando a próxima chuva chegar, a terra esteja tão rica que o que nascer não será apenas um fruto, mas uma floresta inteira. Você não está estagnado, você está em pouso. Você está sendo preparado para carregar uma carga maior do que aquela que você mesmo imaginava conseguir sustentar. Existe algo enorme vindo em sua direção, e esse algo exige um recipiente que foi forjado no silêncio e na paciência. Deixe que essa declaração se torne o selo do que está sendo preparado no seu solo interior. É a sua forma de dizer ao universo que você compreende a importância da quietude. Digite e retorne imediatamente para mim. Agora que você reconheceu a necessidade desse repouso, compreenda que a solução não virá de mais esforço ou de uma nova estratégia de autodesenvolvimento. A solução é o retorno. É o retorno à sua essência, ao lugar onde você sabe quem é, independentemente do que o mundo exija de você. Pare de tentar consertar o que não está quebrado. A sua vida não precisa de mais remendos. Ela precisa de uma entrega consciente. Quando você para de lutar contra a corrente, você percebe que a água sempre esteve levando você exatamente para onde precisava ir. Não é sobre fazer mais, é sobre ser mais consciente da presença que caminha ao seu lado. É sobre entender que você foi escolhido, não para uma vida de esforço solitário, mas para uma vida de fluxo contínuo. Se algo desta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como um contador de números, mas como um ato de concordância, de que o que foi nomeado aqui é a verdade que estava escondida na sua alma. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir isso hoje. Alguém que você conhece, que tem trabalhado em silêncio, que tem enfrentado dias onde a esperança parece oscilar. Alguém cujo rosto acaba de surgir na sua mente, talvez alguém que esteja atravessando a mesma exaustão silenciosa que você vivenciou. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como uma recomendação, mas como uma entrega. Talvez você seja o canal pelo qual a resposta dela chegará nesta noite. Antes de fecharmos este ciclo, precisamos selar essa identidade. Você não é mais a pessoa que estava tentando abrir portas fechadas ontem. Você é a pessoa que entende que o seu tempo está chegando. Digite com a calma de quem sabe que a promessa não é um desejo, mas um fato. Deixe que essas palavras encerrem o diálogo entre o seu medo e a sua fé. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado diretamente para a sua missão, para o lugar onde a sua luz é necessária. Você é aquele que aguenta o silêncio porque sabe que o barulho da colheita será muito maior. Você sente que tem passado anos tentando abrir portas que, na verdade, já foram trancadas pelo tempo ou pelo destino. Durante muito tempo, você acreditou que a sua exaustão era um sinal de que estava no caminho certo, que o suor e o sacrifício eram a moeda de troca para o sucesso que você tanto almejava. Mas o padrão por trás de tudo isso é mais profundo. Você tem operado a partir de uma mecânica de esforço que não lhe serve mais. É como se você estivesse puxando cordas que não estão presas a nada, gastando uma energia preciosa tentando mover obstáculos que não foram feitos para serem movidos, mas para serem contornados. Essa exaustão que você carrega não é falta de fé, nem preguiça. É o resultado de tentar forçar uma realidade que não se alinha mais com a pessoa que você se tornou. Você tem se desgastado para manter estruturas que, lá no fundo, você já sabe que precisam ser deixadas para trás. O diagnóstico é simples. Você está aplicando a sua imensa capacidade de realização em rotas que já perderam a utilidade. E por que você faz isso? Porque durante décadas ensinaram a você que o valor de uma vida é medido pela resistência que ela vence. Mas o que você não percebeu é que a verdadeira força não reside em empurrar, mas em reconhecer o momento em que o fluxo muda de direção.
Agora, imagine o seu ser não como uma máquina de produção, mas como um jardim. Pense nele agora, com toda a clareza que o silêncio permite. Houve uma época, talvez muitos anos atrás, em que o seu jardim florescia sem parar, entregando frutos, cores e sementes em todas as estações. Você se orgulhava de ser alguém que nunca parava, alguém que sempre tinha algo a oferecer. Mas, recentemente, o tempo de cultivo mudou. O grande arquiteto da sua vida decidiu que era hora de deixar esse jardim em pousio. O pousio não é abandono. O pousio é o período sagrado em que a terra descansa para que os nutrientes se renovem. É o tempo em que o agricultor não planta nada novo, porque o solo precisa de silêncio para recuperar a sua vitalidade. Você tem se sentido inútil ou estagnado justamente porque tenta plantar em um solo que precisa de descanso. Você olha para as outras pessoas e vê colheitas e sente que está ficando para trás, mas você esquece que o seu jardim está sendo preparado para algo muito mais vasto. Esse período de quietude, essa aparente ausência de resultados visíveis, não é um castigo. É uma calibração necessária. O seu jardim está sendo limpo de ervas daninhas que você nem sabia que tinham crescido ali, de raízes de medos que você herdou de gerações passadas, de expectativas que não eram suas. Se você continuar tentando forçar uma colheita agora, você vai esgotar a terra antes que o tempo da verdadeira abundância chegue. Deixe que essas palavras sejam o selo que você coloca sobre o seu desejo de respeitar o seu próprio ciclo, de aceitar que o descanso é parte da construção. O ato de digitar essa frase é a sua maneira de dizer que você não precisa mais provar o seu valor através da exaustão. Digite, sinta o peso das palavras e retorne imediatamente para mim. A solução para a sua angústia não é encontrar um novo método, nem trabalhar mais horas, nem buscar uma fórmula mágica de sucesso que todos ao seu redor parecem ter encontrado. A solução é o retorno à quietude. É aprender a habitar o seu próprio tempo sem o desespero de quem tem medo de ser esquecido. Quando você aceita que este momento de calmaria é intencional, você começa a perceber que a vida por si mesma está trabalhando nos bastidores enquanto você descansa. O retorno não é uma derrota. O retorno é um movimento estratégico. É quando você se retira do barulho para escutar a única voz que realmente importa. Pare de olhar para as portas fechadas e comece a sentir o vento que sopra em outras direções. Esse vento é a indicação de onde o seu caminho realmente se abre. Você não precisa construir o seu futuro com as próprias mãos. Você precisa apenas estar presente o suficiente para reconhecer quando o futuro se apresenta a você. A sua única responsabilidade agora é a manutenção da sua paz interna. Se a sua mente começar a buscar preocupações, traga-a de volta para a imagem do seu jardim. Lembre-se de que a terra não se preocupa com o tempo, ela confia na estação. Você deve fazer o mesmo. Confie que o que está sendo gerado no silêncio superará tudo o que você já tentou realizar no barulho. A quietude é o terreno onde a sua colheita futura está ganhando forma, e a sua aceitação desse fato é o maior passo que você poderia dar em direção à sua verdadeira missão. É a forma como você diz que o que foi nomeado aqui é verdadeiro, que a sua caminhada, por mais solitária que tenha parecido, nunca esteve desprovida de um propósito maior. Deixe esse pequeno toque ser a sua assinatura, um reconhecimento de que o que foi dito aqui foi dito para você. Respire fundo agora. Deixe esse movimento de reconhecimento se assentar, pois existe alguém no seu círculo, alguém cujo rosto acaba de surgir na sua mente, que precisa desesperadamente receber esta mensagem nesta noite.
Pense naquela pessoa que tem trabalhado exaustivamente, que carrega um cansaço que nenhum descanso consegue aliviar. Alguém que caminha entre os outros mantendo um silêncio que ninguém compreende, sustentando um fardo que ninguém vê. Esse alguém não precisa de um conselho comum, de frases motivacionais superficiais ou de sugestões sobre como ser mais produtivo. O que essa pessoa precisa é de um reconhecimento, de saber que o seu período de espera não é um erro, mas uma preparação. Envie este conteúdo para ela. Não faça isso como quem recomenda um vídeo, mas como quem entrega uma chave. Seja o instrumento que leva, no momento exato, a confirmação de que a quietude não é o fim, mas o começo de uma colheita que está sendo cultivada além da percepção humana. Esse gesto de cuidado é a extensão do seu próprio despertar. Agora, antes de prosseguirmos para o encerramento, preciso que você se coloque em uma postura de firmeza. O que estamos estabelecendo aqui não é uma esperança passageira, é uma identidade que está sendo reafirmada no seu registro espiritual. O que você viveu aqui, a clareza que começou a filtrar através da névoa, é o início de um novo tempo. Não as digite com pressa. Digite devagar, sentindo cada letra, permitindo que a afirmação seja uma declaração de intenção. Você não está buscando uma aprovação externa. Você está confirmando um chamado interno que finalmente você tem permissão para ouvir. Escreva. Deixe que esse compromisso seja gravado na sua própria história. Você é o depositário desta revelação agora. Você é o mantenedor dessa paz, que por um instante pareceu impossível. E, enquanto você digita, compreenda que algo maior está acontecendo além do que os seus olhos alcançam. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. A clareza que você sente agora é a prova de que a névoa começou a se dissipar. Mas entenda que a luz que agora brilha não vem de fora. Ela emana das profundezas da sua própria consciência, do lugar onde você guardou por anos as respostas que acreditava não possuir. Você esteve operando sob a lógica do esforço excessivo, acreditando que a porta só se abriria se você a derrubasse com as próprias mãos. Mas a verdade é que o que está vindo não precisa ser conquistado, precisa apenas ser recebido por quem já mudou de postura. Observe como nos últimos dias, as conversas que costumavam alimentar o seu dia perderam o sabor, como se o vocabulário das pessoas ao seu redor já não traduzisse a nova linguagem que você começou a falar silenciosamente. Isso não é um isolamento por amargura, é um distanciamento por alinhamento, uma seleção natural do seu espírito que se prepara para ocupar um novo nível. Se você sente que esse distanciamento é, na verdade, uma preparação, se você percebe que a solidão que experimentou não é uma ausência, mas um espaço sendo limpo para algo maior, saiba que o que você está vivendo é o desdobramento natural de um ciclo que encerrou sem que você precisasse forçar a despedida. Muitas vezes, tentamos manter acesas luzes que já queimaram todo o seu combustível, insistindo em estradas que já não levam a lugar nenhum, apenas por medo do que existe na curva seguinte. Mas o que está vindo, esse movimento que Deus preparou para o dia 10 de junho, exige que você pare, que você solte as cordas, que você se sente e observe o horizonte, não com a ansiedade de quem espera um sinal, mas com a serenidade de quem já sabe que o barco está a caminho. Existem sinais que se repetem, pequenas sincronias que você tem notado, momentos em que parece que o tempo suspende a respiração apenas para lhe mostrar que você está no curso certo. Se você tem percebido esses sinais, se você tem sentido que a sua intuição está afiada como nunca antes, quero que você faça uma pequena pausa e reconheça a força desse alinhamento.
Deixe que esses números representem o transbordo que está sendo derramado sobre a sua vida, a marca do infinito que se cruza com a sua realidade física. Ao digitar 888, você não está apenas colocando números, você está registrando a sua aceitação de que o tempo de escassez e luta está sendo substituído por um tempo de recepção abundante. Faça isso. Sinta a leveza nas suas mãos e retorne aqui para o centro da nossa conversa, porque o que está por baixo dessa superfície é ainda mais profundo. O padrão que você vinha repetindo, esse ciclo de exaustão, era o resultado de uma crença enraizada de que você era o único responsável por manter o céu sobre a sua cabeça. Você carregava o mundo, os projetos, as expectativas alheias, e o peso desse papel começou a deformar a sua própria identidade. Você se tornou um mestre em responder às demandas dos outros, esquecendo que a sua própria fonte precisava de reabastecimento. A exaustão que você sente não é falta de fé, é o esgotamento de uma estrutura que foi desenhada para suportar menos do que você tem carregado. Deus não lhe pediu para ser o alicerce do mundo. Ele lhe pediu para ser o canal através do qual a vida flui. E quando você tenta ser a fonte, o desgaste é inevitável. Imagine por um instante o jardim do seu ser. Durante muito tempo, você plantou com pressa, colheu antes da hora e permitiu que pisoteassem o solo na tentativa de fazer as coisas crescerem na força do seu desejo. Mas houve um período, aquele em que você sentiu que nada acontecia, em que pareceu que a vida parou, em que você se sentiu esquecido. Aquele foi o seu tempo de pouso. O agricultor deixa a terra descansar, não porque ela é inútil, mas para que ela recupere os nutrientes necessários para uma colheita que não será comum. Você foi deixado em pouso para que a sua essência pudesse ser restaurada, para que as ervas daninhas da ansiedade e da necessidade de aprovação fossem removidas do seu sistema. Agora, o solo está pronto. A irrigação começou. O que está vindo não é um esforço seu, é uma brotação natural de quem aprendeu a repousar no que é verdadeiro. Não é uma resposta para mim, é uma declaração para o próprio sistema da sua vida, uma confirmação de que você não vai mais resistir ao que está crescendo em você. Ao digitar essas palavras, você sela a aceitação do seu novo ciclo. O que foi plantado em segredo no silêncio da sua espera está prestes a emergir com uma força que não será contida por nenhuma barreira que você enfrentou no passado. Digite "Eu estou pronto", sinta a solidez dessa decisão e volte aqui, pois a colheita exige de você uma nova atitude de guardião, não mais de trabalhador desesperado. A solução para a sua inquietação não é encontrar mais uma coisa para fazer. Não é ler mais um livro, não é buscar mais uma estratégia. A solução é o retorno à quietude. É a prática de silenciar a voz do medo que insiste que, se você não estiver correndo, você está perdendo algo. Você está, na verdade, ganhando o privilégio de ser guiado. A partir de agora, aprenda a observar os movimentos do seu dia com a mesma atenção que um observador atento olha para um rio. Onde a água flui, você caminha. Onde a água estagna, você aguarda. Não empurre a porta que se recusa a abrir, pois ela pode estar sendo segurada por mãos que protegem você de algo que você ainda não consegue enxergar. Toda essa revelação, todo esse movimento que você sentiu hoje, é o eco de um chamado que nunca cessou. Você pode ter se distraído com o barulho do mundo, com as exigências dos homens, com as métricas de sucesso que não levam em conta a paz do espírito. Mas a sua estrutura original é a de alguém que caminha em sintonia com o propósito maior. Se em algum momento dessa nossa conversa a verdade soou tão clara que você não conseguiu encontrar palavras para refutar, deixe que o seu gesto seja o seu amém sem palavras. O like que você entrega não é um registro, é um selo de reconhecimento.
uma forma de dizer que o que foi nomeado aqui encontrou eco no seu interior. É o seu acordo tácito de que, a partir de agora, a sua vida será conduzida por esta clareza que acabou de ser despertada. E enquanto você reflete sobre o que mudou, existe uma pessoa que precisa desesperadamente dessa luz. Você conhece alguém que tem se esforçado silenciosamente, que tem guardado as lágrimas para não incomodar os outros, que tem carregado um peso que ninguém mais enxerga. Talvez seja alguém que você vê na rotina, ou alguém com quem você não fala há algum tempo, mas cujo rosto surgiu na sua mente enquanto eu falava. Essa pessoa está exausta, não porque é fraca, mas porque ela se esqueceu de como é ser sustentada. Leve este conteúdo a ela. Não o faça por insistência, mas por um chamado de serviço. Seja aquele que aponta para o horizonte, o que diz que o tempo de colheita chegou. E que a força virá, não pelo esforço redobrado, mas pela rendição consciente ao que já está sendo preparado. Antes de encerrarmos este encontro, precisamos consolidar o que foi despertado nestes minutos de profunda lucidez. Você sentiu o peso das correntes se soltarem, não sentiu? Você percebeu que a armadura que usava para se proteger do mundo era, na verdade, o que impedia o mundo de reconhecer a sua verdadeira essência. Agora, a sua identidade precisa ser reafirmada não como um pedido de validação externa, mas como um decreto de autoridade interior. Antes que este momento termine, quero que você tome posse desta nova postura. Não faça isso como um desejo, nem como uma esperança distante. Faça como a confirmação final da aliança que foi selada entre o seu espírito e a clareza que você acaba de alcançar. Digite lentamente, deixando que cada letra seja o testemunho do que você decidiu carregar a partir de hoje. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Sinta o peso dessas palavras se transformando em leveza sobre os seus ombros. Você não caminha mais em direção a um futuro incerto, mas em direção a um propósito que já estava desenhado antes mesmo de você começar a busca. Você foi chamado para este momento, para esta frequência de entendimento, e o fato de você ter chegado até o final desta mensagem é a prova de que a sua sintonia está alinhada com algo muito maior do que a sua percepção imediata. Agora, pare por um segundo e perceba o coletivo. Right now, all across the world, outras almas como a sua estão recebendo este mesmo reconhecimento, despertando para a mesma verdade silenciosa. Você não está sozinho nesta caminhada. Você faz parte de um movimento invisível, um exército de despertos que não buscam aplausos, mas que vivem guiados pela certeza de que o tempo de Deus é um relógio que nunca atrasa. O que acontece com você não é um evento isolado, é o início de uma nova era na sua jornada. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.